pecado, o que é uma tentação? Ora, a tentação é uma ação do mal, é uma tentativa do mal para tentar fazer a pessoa cair ou no pecado, ou num laço, ou numa cobiça, ou num desejo, para ela pecar contra Deus e perder assim a promessa de Deus em sua vida. No livro de Tiago, capítulo 1, no versículo 13, diz assim: ninguém sendo tentado, diga, eu sou tentado por Deus. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal e também Deus não tenta ninguém. Pelo contrário, cada um é tentado quando atraído pela sua própria concupiscência ou desejo da carne. E depois de havendo a concupiscência ou o desejo concebido, dá luz ao pecado, e o pecado sendo consumado gera a morte. A tentação é uma tentativa do mal em ação para destruir a pessoa. O que você tem que entender é uma coisa, que no mundo espiritual é travado as maiores batalhas. Então todo mundo é tentado pelo mal. O obreiro é tentado, o pastor é tentado, o bispo é tentado, o membro é tentado, o arcebispo é tentado, todo mundo é tentado pelo mal. No livro de Marcos, capítulo 1, versículo 13, você vai ver o Senhor Jesus sendo também tentado pelo mal. O texto diz: Jesus ficou durante 40 dias sendo tentado por Satanás. Estava com as feras e os anjos o serviam. Você conhece essa história. Jesus jejuou 40 dias, 40 noites, e então ele foi tentado por causa da fome que ele estava. Então o tentador se aproximou dele com pensamentos, dizendo: transforma as pedras em pães. Você não é o filho de Deus? Quer dizer, colocando ali em xeque-mate a identidade de Jesus. O diabo, tentando fazer Jesus duvidar da sua própria identidade, usou a sua própria fraqueza. Veja como que o diabo é dissimulado, enganador. Se colar, colou. Eu vou fazer ele duvidar que ele é filho de Deus. Outra vez o diabo tenta ele dizendo: se joga daí abaixo, da ponta lá do pináculo da igreja, porque também está escrito, você vai dar ordem aos teus anjos e eles te sustentarão e te guardarão. E Jesus respondeu o diabo dizendo: também está escrito, diabo, não tentarás o Senhor teu Deus. Depois o diabo levou Jesus a um monte muito alto e mostrou todo o seu reino, todos os seus prazeres, toda a sua glória, a glória do diabo, que são os prazeres, o pecado, e disse: se você se prostrar, Jesus, diante de mim e me adorar, tudo isso eu te darei. O que o diabo queria? Adoração. O diabo queria ser adorado no céu, pelos anjos, a ponto dele desejar e cobiçar o trono de Deus. Você vai ver isso lá no livro de Isaías, capítulo 14, no versículo 12. Você vai ver o pecado do diabo, quando o profeta escreve assim: como caíste desde o céu, ó Lúcifer, filho da alva, como foste cortado por terra, tu que debilitavas as nações, e tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus. Exaltarei meu trono, e no monte da congregação me assentarei aos lados do norte. Subirei sobre as alturas das nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Mas, contudo, levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo. Isso aconteceu. O diabo, ele cobiçou o trono de Deus. Ele queria ser mais do que Deus, a ponto de querer semelhante a Deus. O diabo queria adoração. Nós sabemos que isso deu errado, tanto é que ele foi expulso do céu. Porque no céu só há um Deus, digno de toda a honra e toda a glória.
Enfim, o diabo caiu na terra sabendo que pouco tempo de vida lhe resta. O que o diabo quer? Ele quer fazer com que a imagem de Deus, a semelhança de Deus, já que Deus não venerou o diabo quer que a sua imagem, a sua semelhança, que são as pessoas, os seres humanos, venha se prostrar e adorar o diabo. Foi isso que ele sugeriu para Jesus deixar de adorar a Deus para adorar então o diabo. O diabo quer ser adorado como Deus. Mas é claro que o diabo não é Deus. Não passa de um mero espírito atormentado, condenado à morte eterna. Mas ele quer fazer você se prostrar. Para isso ele cria o famoso pecado, a tentação. Desde o Éden ele tentou Eva, Eva caiu. Ele tentou Adão, Adão caiu. Ele tentou Caim, Caim caiu, matando seu irmão. Ele tentou vários homens de Deus. O diabo tentou Abraão. Falamos muito sobre a história de Abraão. E Abraão, ele recebeu a promessa de que ele seria pai de uma grande nação com a sua esposa. Claro que seria com a sua esposa, a sua mulher Sara. Porém, o diabo usou a boca de Sara para tentar Abraão para ele cair como a empregada. E de fato ele caiu com a empregada Agar. E teve o filho da escrava, como escrava, chamado Ismael. E nós temos vistos aí no mundo afora a rivalidade que há entre os filhos de Israel, os filhos de Abraão e os filhos dos ismaelitas. A confusão está armada. Então toda a história, o diabo sempre usou a mesma tática, tentação. Ele vai tentar fazer você desistir, ele vai tentar fazer você parar, ele vai tentar fazer você duvidar de Deus. E para isso ele lança setas, dúvidas, maus pensamentos. Deixa eu só falar uma coisa para você. Você precisa entender que existe um campo espiritual, uma batalha espiritual. Se a gente for no livro de Efésios, capítulo 6, no versículo 10 diz assim: no entanto, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estarem firmes contra as ciladas do diabo. Pedro fala: o diabo anda ao vosso redor, procurando uma ocasião, como leão rugindo, procurando uma brecha para vos devorar. O conselho de Pedro foi: resistir-lhes firmes na fé. Então você veja que os discípulos sempre estão falando a respeito de Satanás. Por quê? Ele é o nosso arqui-inimigo, o inimigo do povo de Deus, o inimigo de Deus. O diabo é o inimigo seu. Então ele vai querer criar, sim, estratégias, armadilhas, laços para te seduzir, para te enganar e você cair de joelho para ele. 1 Pedro capítulo 5, versículo 8. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo é o vosso adversário. Ele anda ao vosso derredor como leão bramando, buscando alguém para tragar. Tiago também fala isso. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Então está explícito na Bíblia que o diabo é o arqui-inimigo do povo de Deus. Ainda falando sobre a tentação que o diabo oferece. Porque, gente, a tentação não é pecado. Todo mundo é tentado. Todo mundo é tentado. Eu sou tentado, você é tentado, nós somos tentados. Pelo pecado, pela cobiça, pelos desejos, pelos olhos, na mente, a fantasia, o adultério, a vaidade, a avareza. Tudo isso são desejos que o ser humano tem e o diabo apenas lança setas, ele sugere. Então, tentação não é pecado, ser tentado não é pecado, mas é uma sugestão do diabo para fazer aquela pessoa cair. E depois que cai, está lá a pessoa toda destruída. Você lembra da história de Sansão? Ele foi o homem mais forte da Bíblia. Sansão matava 1000 homens com uma queixada de jumento. Vai entender como é que é isso.
Um homem só matou 1000 homens. E ele perdeu para uma mulher. Claro que não era qualquer mulher. Essa mulher era Dalila, usada por um demônio. Comunada com os filisteus, disse eles: descubra onde é a força de Sansão para que possamos destruí-lo. E o diabo sabia que as fraquezas de Sansão eram mulheres estrangeiras, não eram mulheres de Deus. E Sansão, no momento de fraqueza, acabou revelando para ela: olha, a minha força vem do meu voto com Deus. E esse voto é simbolizado nas tranças do meu cabelo. Se ele vier a cortar, então a força irá embora de mim. Sansão, Dalila fez Sansão dormir no seu colinho, cortou as tranças dele e disse: Sansão, os teus inimigos vêm contra ti. Tinha um inimigo dentro do guarda-roupa dele, esperando ele para dar o bote nele. Saindo ali do guarda-roupa, veio e furou os 2 olhos de Sansão. Arrancou os 2 olhos de Sansão, para que ele ficasse cego e não pudesse mais enxergar. Sansão morreu com os inimigos. Ele foi perdoado, porque nos últimos momentos ele se arrependeu e pediu a Deus misericórdia. Ele recuperou a força e na força dele ele matou todos os inimigos do povo de Deus. Mas morreu com os inimigos. Veja então como é que o diabo trabalha. Ele tenta, ele sugere. É como se ele dá-se uma isca para aquela pessoa. Se colar, colou. Eu sou tentado, todos vocês são tentados. Agora, o que você e eu temos que fazer é vigiar, resistir ao pensamento, à ideia que o diabo dá para você. Pensamentos sujos, imaginações das mais descabíveis que passa por você. Mas você tem que filtrar esses pensamentos. Então, a mensagem que eu quero deixar aqui para você é clara. Satanás, o diabo, vive te tentando. Tentando fazer você desistir, desestimular você na fé, não orar mais, não ler mais a Bíblia, não se consagrar, para você ficar fraco no espírito e forte na carne. E uma vez você estando forte na carne, fraco no espírito, como Jesus disse, né? Jesus falou assim: vigiai e orai. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Quando Jesus falou isso, ele não quis dizer que o espírito é mais fraco do que a carne. Ele quis dizer que a carne, ela tem uma força muito grande a ponto de resistir ao espírito, se o espírito estiver fraco. Mas, se a pessoa estiver forte espiritualmente, armada de Deus, com certeza ela consegue resistir, sim, às ideias, os pensamentos do diabo. Ela consegue resistir às fraquezas, às tentações e consegue vencer e ficar cada vez mais forte.